Prefeitura de Goiânia conseguiu aumentar a receita do município durante o ano passado e alcançou um crescimento real de 9,28% de janeiro a dezembro de 2022, em comparação com o exercício anterior. A somatória dos recursos que entraram no caixa da Prefeitura subiu de 6,16 bilhões em 2021 para 7,12 bilhões em 2022. Os dados foram apresentados nesta terça-feira pelo prefeito Rogério Cruz e pelo secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves, durante prestação de contas na Câmara Municipal, referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Feliz por prestar contas do meio de mandato de serviço prestado a esta Goiânia, que eu amo de todo o coração, e ao povo goianiense que me dedica e tem me dedicado integralmente, desde o primeiro dia desta gestão. Hoje, olho para trás e percebo que em 2 anos cumprimos muitos dos compromissos que assumimos com o povo goianiense. O relatório fiscal que será apresentado aqui hoje aos senhores e senhoras demonstra de forma incontestável o equilíbrio fiscal e a responsabilidade que tenho com as contas públicas. Nesses 2 anos, avançamos muito em eixos que são propriedade ou prioridade absoluta para a nossa gestão, no amparo social, no reforço da educação, na estruturação da saúde pública e no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Nesse período, já executamos em Goiânia o primeiro programa de transferência de renda da história de Goiânia. Foram mais de 64 milhões de reais aplicados no Renda Família e no Renda Família Mais Mulher. Também renunciamos, nesses 2 anos, a mais de 20 milhões de reais com a criação do IPTU Social, programa que isenta do pagamento do imposto as famílias que vivem em imóveis com um valor venal de até R$ 140 mil, no caso das isenções em 2023. Dando a ênfase do quão a parte financeira é importante, que sem o crescimento da arrecadação a gente não consegue fazer os investimentos, não consegue fazer convocações, não consegue ter a manutenção do Goiânia adiante, não consegue fazer as alterações da secretaria, os projetos lá da Getúlio, da parte de turismo, da parte de desenvolvimento social, enfim, de todas as secretarias. Então, por isso que a gente sempre precisa, Juarez, o vereador William Veloso, sempre manter o crescimento da arrecadação, porque a nossa despesa ela tem um crescimento vegetativo. Foi extremamente positivo e é muito empolgante a gente apresentar um resultado que você vem, além de planejar durante todo o ano, para vocês terem uma noção. Quando você elabora o orçamento, a gente elabora e manda para cá, para a Câmara Municipal, em setembro. Então, olha só, você faz um planejamento em setembro para ter uma vigência durante o próximo ano inteiro, e aí durante a execução você tem que ficar monitorando, e os números são muito voláteis. Então, em meses você tem um pico de aumento de arrecadação, já tem meses que você tem frustração, e você tem que vir conduzindo as secretarias, conduzindo o orçamento para deixar encerrar o exercício nos melhores índices possíveis. A gente sabe que a administração pública não foi feita para dar lucro, esse lucro tem que ser revertido em benefício, por isso o nosso esforço em ter caixa suficiente para o Goiânia adiante. E os números mostram isso, que a gente consegue sim tirar do papel esse projeto grandioso que a capital precisa muito. Uma das parlamentares mais combativas da Câmara de Goiânia, a vereadora Ava Santiago, do PSDB, aproveitou a prestação de contas do prefeito Rogério Cruz na manhã desta terça-feira para cobrar o envio de projetos de leis complementares ao plano diretor. Segundo ela, o prazo para o envio de 7 leis complementares que regulamentam pontos importantes do novo plano diretor do município já venceu. Falando ao portal NG, a parlamentar disse que recentemente esteve em 4 unidades de saúde do município e não conseguiu se vacinar por falta de servidores. É porque é muito cômodo a administração vir aqui e jogar números à revelia, dizendo olha como nós somos austeros, olha como nós somos responsáveis, mas nós que estávamos nessa casa acompanhando a greve dos trabalhadores da educação que sangrou principalmente a comunidade, a gente acompanhando o clamor diário das comissões de servidores, de cidadãos que passaram no concurso, e a prefeitura não chama. Tem 2 semanas que chamou uma lista, chamou um cadastro de contratos.
enquanto os efetivos que poderiam estar suprindo demandas, eu digo por mim, eu fiz um desabafo no grupo de vereadores. Na semana passada, eu busquei meu filho mais cedo na escola, eu fui em 4 CAIs e não tinha servidor para vacinar. Não tinha. Então, vejam vocês, eu tenho todo o privilégio de ter uma flexibilidade no meu horário de trabalho. Aí você ia no CAIS, estava lá um monte de mãe falando, é a terceira vez que eu saio mais cedo do trabalho e eu venho aqui e eu vou ser demitida, eu vou ter meu ponto cortado, porque eu não consigo vacinar meu filho. Por quê? Porque não tem servidor. Está com um cadastro gigante de reserva, por que não chama esses servidores para repor esse déficit? Então, com dinheiro em caixa, então o problema não é orçamento. Né? Segundo matéria do Jornal Popular, esse é o maior superávit nos últimos 10 anos. Então, se tem tanto dinheiro, vai fazer o que com o dinheiro? Vai fazer licitações que não consegue explicar por quê? Vai fazer licitação para pagar 10 vezes mais do que está pagando atualmente para uma empresa pública? A gente precisa ouvir essas explicações do prefeito. Ao responder à parlamentar, Rogério Cruz disse que das 14 leis complementares ao novo plano diretor, apenas 4 faltam ser enviadas à Câmara e serão encaminhadas em breve. Nós temos que respeitar as rúbricas de cada setor do poder público. Essas rúbricas, elas nos limitam. E eu acredito que Vossa Excelência tem esse conhecimento de cada rúbrica, de cada departamento da Prefeitura de Goiânia, como ela deve ser repassada ou como deve ser ou chegar até essas secretarias ou esses institutos, porque o IMA é um instituto. Então, eu acredito que Vossa Excelência tem esse conhecimento de como deve ser repassado usando essas rúbricas. Por isso que nós temos o valor em caixa, mas não podemos passar como desejávamos que fosse passado. Né? Existe um limite de repasse. E se a senhora tiver alguma dúvida, já posso pedir que a senhora procure o secretário de Finanças, Vinícius Henrique, para tirar essas dúvidas e concluir essas dúvidas no que diz respeito aos repasses da Caixa da Prefeitura para o Instituto Municipal de Assistência Social para os nossos servidores. Quando a senhora fala no início sobre o projeto do plano diretor, da lei do plano diretor, que foi a toque de caixa, não foi a toque de caixa. A senhora é uma vereadora dessa casa, que sabe muito bem que tínhamos o prazo determinado por lei para que fosse cumprido. E eu, em momento algum, forcei nenhum vereador a votar plano diretor. Eu não chamei nenhum vereador para tocar esse assunto. Eu acho que o Poder Legislativo tem o seu poder independente, são poderes independentes, mas que trabalham harmoniosamente, e foram feitas várias audiências públicas aqui nesta casa. Aliás, diga-se de passagem, tivemos audiências públicas também em gestões anteriores, porque esse plano diretor já veio desde da gestão passada. Eu ainda, quando vereador, discuti esse plano diretor, o mesmo plano diretor que foi enviado a esta casa. Então, eu não vejo por que a senhora dizer que foi a toque de caixa. Com 15 audiências públicas nesta casa, e acredito que alguma delas a senhora deve ter participado. No que diz respeito também ainda no valor em caixa, não significa, eu acredito que a senhora, como uma boa dona de casa, tem o controle do seu dinheiro que chega nas suas mãos. E a senhora também sabe dividir o que é despesa de casa. Então, a senhora divide o seu salário, o seu dinheiro, com o que vai pagar e o que vai comprar. Assim também a Prefeitura. O caixa da Prefeitura temos responsabilidade. Não significa que temos dinheiro em caixa que podemos passar ou gastar da maneira que quisermos. Eu acho que isso tem que ter um conhecimento mais profundo para que a senhora diga por que tem dinheiro em caixa, por que não fazer isso, por que não fazer aquilo. Ora, primeiro que a Prefeitura tem suas prioridades. A prioridade não é minha como gestor. Deixar bem claro para Vossa Excelência que as prioridades que foram colocadas não são do prefeito, são prioridades por lei. E eu sigo a lei.